Antes de qualquer outro compromisso, antes de o mundo pedir sua atenção, vem comigo e coloque este dia aos pés do Senhor. Comece sua manhã com o poder do Salmo 91 e encontre a verdadeira paz, não como um ideal distante, mas como uma presença que envolve, protege e acalma o seu coração desde o primeiro suspiro. Senhor Deus, nós nos aproximamos de Ti agora. Salmo 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pai, esta é a nossa entrada. Reconhecer que moramos em Ti, que nosso primeiro lugar é o Teu regaço. Que essas palavras ecoem na mente e no corpo de quem ouve. Recebe, ó Deus, a nossa oração por este momento. Nós queremos habitar, nós queremos paz, nós queremos ser guardados e cremos que Tu és fiel para nos ouvir. Se esta palavra tocar seu coração, se você deseja começar o dia com uma paz que não depende das circunstâncias, inscreva-se e acompanhe estes devocionais. Junte-se a nós diariamente para aprendermos a dormir e a acordar na presença do Senhor. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, pause e deixe essa imagem descer ao seu peito. Um esconderijo, um refúgio, um lugar íntimo, onde não se chega por mérito, mas por graça. Habitar implica permanência, não uma visita rápida. É ficar com seus pensamentos, com sua presença, com suas promessas. Leitura breve. Salmo 91, 1-2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Faça uma pausa, respire comigo. Inspire contando até 4. Segure 2 tempos, solte contando até 6. Sinta a respiração acalmar seu corpo. Pausa de 20 segundos, respire lentamente. Reflexão. Habitar não é um ato isolado, é um estilo de vida. Significa começar o dia alinhando o primeiro pensamento com a pessoa de Deus. Não é uma técnica, é uma resposta do coração que diz: Senhor, minha jornada começa em Ti. Quando nos colocamos nesse lugar, nossas decisões, passos e palavras tendem a nascer de outra fonte, não do medo, não da pressa, mas da confiança. O Salmo continua, lembrando-nos que ali há proteção, não uma proteção que promete ausência total de problemas, mas uma garantia de presença, de cuidado que atravessa tempestades. O texto diz que Ele nos livrará de laços e de pestes, promete companhia nos perigos mais íntimos da alma, e é nessa companhia que encontramos paz. Declaração breve. Pai, nós declaramos que hoje queremos descansar em Ti, cobrir nosso dia com Tua sombra, nossa casa, nosso trabalho, nosso trajeto, nossos relacionamentos. Cobre-nos com Tua paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Nós cremos na Tua fidelidade. Intercessão específica. Senhor, protegemos hoje as casas que nos sustentam, aqueles que estão em contato com o público, os que precisam sair ao trabalho, os que conduzem outros. Sustenta-os. Ao dirigir suas rotas, guarda-os. Na mesa de trabalho, dá sabedoria, paciência e discernimento para cada decisão. Momento de silêncio guiado. Agora, feche os olhos por alguns instantes. Imagine-se sob grandes asas, uma imagem do Salmo, sentindo uma sombra amiga que te envolve. Enquanto respira, diga a si mesmo: Eu habito no esconderijo do Altíssimo.
Momento de silêncio guiado. Agora, feche os olhos por alguns instantes. Imagine-se sob grandes asas, uma imagem do Salmo, sentindo uma sombra amiga que te envolve. Enquanto respira, diga a si mesmo: eu habito no esconderijo do Altíssimo. Voz do pastor. Muitas vezes, quando falamos em proteção divina, sou levado a lembrar de pessoas que experimentaram a presença de Deus em crises reais. Ouça este breve testemunho. Ana, professora, enfrentou uma tempestade pessoal quando o marido perdeu o emprego e a casa parecia ameaçada. Naquele inverno, ela começou a ler uma frase do Salmo 91 todas as manhãs e a orar pedindo direção. Não foi um passe mágico, vieram dificuldades sim, mas com cada passo de fé, portas se abriram, uma oportunidade de trabalho apareceu, amigos ofereceram apoio prático, o casamento encontrou caminhos de reconciliação. A proteção que ela recebeu não anulou a dor, mas transformou-a, deu-lhe forças para perseverar e esperança para recomeçar. Não reduzimos a realidade. A promessa não garante que nunca haverá noite, mas há uma que caminha conosco através da noite, e essa presença muda a noite. Se você está em um momento de perda, de medo, de incerteza, ouça, não está sozinho. O Salmo nos assegura companhia e cuidado. Transição. Agora, enquanto o dia vai nascendo, falaremos sobre algo que o Salmo traz com imagens fortes, os anjos que nos guardam. Leitura curta, Salmo 91, 11, 12. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Reflexão. O texto não é sensacionalista, não nos convida a caçar sinais espetaculares. Antes, apresenta uma realidade teológica. Deus usa meios para cuidar de nós, e um desses meios é o ministério angelical. Isso significa que, quando entramos no esconderijo do Altíssimo, nos tornamos objeto de um cuidado atento e ordenado por Ele. Há uma assistência que acompanha nossos passos. Não é sobre mostrar fenômenos, mas sobre viver com a certeza de que não caminhamos sozinhos. Pequena ilustração. Imagine uma viagem longa em estrada desconhecida. Você tem um mapa, uma companhia e alguém que monitora a rota avisando sobre desvios perigosos. Assim, ao cuidado divino, proteção não como invencibilidade, mas como orientação e amparo nas curvas da vida. Oração específica. Senhor, nós pedimos hoje pelas pessoas que hoje partem em jornada, viagens, entrevistas, reuniões importantes. Atribui aos teus anjos a missão de vigiar seus caminhos. Que haja um escudo sobre os veículos, sobre as estradas, sobre os encontros. Proteja os que carregam peso e cansaço, confere descanso no meio da viagem. Nós pedimos que, mesmo sem perceber, cada ouvinte sinta o teu cuidado protetor. Momento de meditação curta. Repita internamente, como um refrão: Ele me guarda, eu camino sob sua vigilância. Respire. Declaração pastoral. Não vamos transformar isso em fórmula mágica. Não estamos prometendo que nenhum acidente ocorrerá a todos que oram. Estamos afirmando que Deus é cuidadoso e que, ao buscá-lo, somos cobertos por sua providência. Há lugar para a prudência humana, dirigir com atenção, buscar orientações, seguir recomendações, e para a confiança divina. Ambas caminham juntas. Agora, desejo compartilhar uma breve palavra sobre como este salmo fala também ao nosso trabalho e provisão. Muitas vezes, ao acordar, a primeira voz que ouvimos é a do nosso emprego, das contas, das pressões. Mas o Salmo nos reposiciona. Antes das pressões, há a presença. Leitura breve. Salmo 91, 14 e 16, paráfrase. Deus responde: Eu o livrarei e o protegerei. Estarei contigo nos dias de aflição e te darei comprimento de dias. Em outras palavras, Deus promete socorro e promessa de vida plena quando permanecemos nele. Reflexão prática. Como isso se aplica à sua rotina? Comece com intenção. Antes de abrir e-mails, peça uma breve direção. Antes de buscar oportunidades, peça discernimento. Orar não é retirar sua responsabilidade, é colocá-la sob a liderança divina.
A fé que o Salmo descreve não apaga a necessidade de planejamento, mas ilumina o caminho do planejador. Intercessão. Senhor, damos-te os projetos de quem nos escuta. Abre portas de trabalho segundo tua vontade. Dá recursos e clareza para administrar o que já existe. Abençoa os pequenos empreendedores, os funcionários que buscam excelência, os jovens que esperam uma chance. Ensina-nos a administrar com dignidade e sabedoria, lembrando que a provisão vem acompanhada de responsabilidade. Mini testemunho. Paulo, um jovem técnico, vivia em ansiedade constante por causa de contratos temporários. Ele começou a dedicar 10 minutos todas as manhãs para orar o Salmo 91 e pedir por sabedoria no trabalho. Não houve solução instantânea, mas oportunidades surgiram quando ele agia com integridade. Um cliente reconheceu seu empenho e ofereceu um contrato mais estável. O que aconteceu não foi surpresa milagroso sem custo. Foi uma série de pequenos passos onde a oração e a ação caminharam juntas. Momento de silêncio prático. Durante 30 segundos, pense numa decisão profissional que precisa de clareza. Entregue a Deus em silêncio. Se quiser, diga: Senhor, guia-me neste assunto. 30 segundos, silêncio para entrega. Voltando ao texto. A proteção do Salmo não se limita ao físico, ela toca a alma. Nosso próximo bloco, que vamos iniciar agora, trata da restauração, cura que começa no íntimo e se manifesta no corpo, nas relações e nos sonhos. Mas antes quero trazer uma advertência carinhosa. A oração não substitui cuidados médicos, terapia ou conselhos práticos. Quando existe doença, busque médicos. Quando há feridas na alma, busque um conselheiro. A oração e a ação profissional se complementam. Oração por restauração inicial. Pai, apresentamos os cansados, os feridos, os que carregam traumas. Que o teu esconderijo seja também um lugar de restauro. Envia a tua paz para corações atribulados. Promove reconciliação onde há ruína. Renova sonhos que o desânimo tentou enterrar. Breve reflexão sobre o caráter da cura no Salmo. A restauração que o Senhor oferece é holística. O salmista imagina não apenas proteção, mas devolução de vida. Há uma linguagem de restauração: levantar, renovar, dar longos dias. Isso sinaliza que Deus cuida da totalidade da pessoa: emoções, pensamentos, relações e corpo. Mini testemunho de restauração. José, que passou anos afastado da família por causa de feridas não resolvidas, entrou num processo de reconciliação acompanhado de oração e terapia. Aos poucos, portas de conversa foram reabertas, mágoas foram confessadas e curas começaram a acontecer. Não houve transformação instantânea, mas um caminho de restauração que fez o casal experimentar novamente a paz de morar sob a proteção do Altíssimo. Momento de silêncio e entrega. Se você carrega um peso emocional hoje, traga-o agora diante de Deus. Respire e diga, ainda que em pensamento: Senhor, cuida do meu coração. Pausa de 40 segundos, silêncio para entrega. Segunda parte deste bloco. Declaração de fé. Senhor, nós cremos que Tu és médico das feridas e restaurador das relações. Nós te pedimos por aqueles que acreditam e por aqueles que ainda duvidam. Toca cada alma com Teu consolo. E aqui permito-me uma pequena explicação pastoral. Quando oramos por cura e restauração, não queremos minimizar o sofrimento nem prometer soluções fáceis. O que proclamamos é a presença de um Deus que não nos abandona na dor. Às vezes, a restauração vem de forma surpreendente. Outras vezes, é um processo que exige tempo. Em todos os casos, a presença de Deus torna o caminho possível. Vamos por um momento trazer algo prático para o seu dia. Escreva 3 coisas hoje que você precisa confiar a Deus. Pode ser um encontro, um exame médico, uma conversa difícil. Ao escrever, coloque ao lado uma ação concreta que você fará. Uma ligação, uma visita, um check-up, porque fé e ação caminham juntas. Agora, antes de seguir adiante, proponha um pequeno refrão meditativo do Salmo 91. Repita comigo em voz baixa ou no coração. Meu refúgio é o Senhor, nele confio. Salmo 91, 2, paráfrase. Pausa breve de 15 segundos para a repetição interior.
Enquanto você segura essa frase, sinta o peso do dia se tornando menor, não porque o problema desapareceu, mas porque há alguém que o carrega com você. Estamos chegando a um ponto importante, a libertação do medo e da ansiedade. O Salmo fala de tornarmos firmes os nossos passos e de recebermos livramento em tempos de tribulação. Mas quero segurar um cuidado pastoral aqui. A ansiedade é uma experiência que pode demandar acompanhamento profissional. A oração é um bálsamo, mas não é por si só substituto de tratamento quando necessário. Leitura curta para respirar. Salmo 91, 3-4. Ele o livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas você encontrará refúgio. Reflexão. O que são esses laços? São situações enganadoras que nos prendem, pensamentos que nos iludem e nos roubam paz. O Salmo promete livramento. Mas o livramento pode significar força para enfrentar, saída de um ciclo ou o dom de encontrar apoio prático. Nunca diminua sua dor. Busque ajuda e busque o Senhor. Declaração de combate ao medo. Em nome de Jesus, declaramos que onde houver ansiedade que paralisa, o Espírito Santo traga clareza. Onde houver medo que impede, a paz de Deus sustente. Nós não proclamamos uma ignorância da realidade, mas afirmamos que a presença de Deus é mais poderosa que as sombras. Momento de silêncio terapêutico. Faça uma respiração profunda e, ao expirar, imagine soltando um fio que o prende. Segure a imagem de que Deus segura o outro extremo. Pausa de 30 segundos. Respiração intencional. Pequena instrução prática. Se o seu corpo reage à ansiedade, tensão, sudorese, insônia, procure um profissional de saúde. A fé nos chama a cuidar do templo que é nosso corpo. Combinar oração com cuidados médicos é sábio e honesto. Antes de avançarmos para aplicações mais específicas, família, decisões e o clímax do selo sobre o dia, quero deixar um convite pastoral. Se você tem medo de se expor em comunidade, considere partilhar este momento com uma pessoa de confiança, um líder, um amigo ou alguém da igreja. A comunidade é um campo seguro para carregar cruzes juntos. Intercessão por libertação. Senhor, nós pedimos que Tu banhas com Teu Espírito todo o medo que paralisa. Dá-nos coragem para falar, para buscar ajuda, para aceitar o apoio que nos estende. Nós pedimos liberdade para agir segundo a Tua vontade. Agora, antes de seguir, respire novamente. Sinta a presença. Há algo chegando no tom desta manhã, um convite para selar o dia, para colocar uma marca de confiança sobre as próximas horas. Mas ainda guardamos isso para depois de alguns passos concretos, e é por isso que, por agora, vamos pausar nesta confiança crescente. Pausa longa, 45 segundos, silêncio para interiorização. Enquanto você permanece nesse silêncio, queira ouvir uma palavra. Começar amanhã com o Salmo 91 não é escapar da realidade, é entrar nela com um suporte. É como vestir uma armadura espiritual que não substitui a prudência, mas transforma o modo como reagimos. É acordar e, antes de reagir ao mundo, permitir que Deus reaja por nós. Neste ponto, eu poderia começar a conduzir a oração do selo sobre o dia, mas antes faço uma pergunta para você. Qual é o maior medo que tenta roubar sua paz hoje? Identifique-o com honestidade e entregue agora, mesmo que mentalmente, a Deus. Você não precisa pronunciar alto, o Senhor conhece. Senhor, nós entregamos esses medos ao Teu cuidado. Que não sejam armas que nos impeçam de viver, que sejam portas para nos aproximar de Ti. Aqui, encerro esta etapa da manhã com uma oração curta, pedindo direção para os próximos blocos que continuaremos a trilhar. Anjos em ação, restauração profunda, prática diária e o selamento do dia com fé. Senhor, abençoa este início, dá clareza aos passos que virão, confirma-nos em Teu esconderijo. Nós oramos tudo isso em nome de Jesus, crendo que a verdadeira paz não é a ausência de luta, mas a presença do Rei em meio à luta. Amém. Transição.
Nos próximos instantes, vamos aprofundar o tema da restauração e trazer declarações específicas para áreas da vida: saúde, família, finanças. Segure este lugar de paz enquanto preparamos o coração para uma unção mais direta sobre o dia. Agora, enquanto você ainda segura essa paz que começamos a cultivar, vamos voltar o olhar para a vida doméstica, para as casas, os lares, os encontros à mesa e os pequenos atos de amor que constroem uma família. O Salmo mostra que a proteção de Deus alcança também o recinto onde dormimos e convivemos. Tenha isso como promessa que inspira cuidado, conversão e reconciliação. Leitura curta, paráfrase de Salmo 91, 9 e 10. Pois tu, Senhor, és nosso refúgio. Nenhum mal chegará à nossa tenda quando firmamos nossa confiança em ti. Pense por um momento nos rostos que você ama. Visualize a sua casa como um lugar onde o Senhor é reconhecido e onde as portas se abrem para o cuidado mútuo. Reflexão pastoral. Em muitos lares, as manhãs são corridas, cheias de tarefas, preocupações e pequenos atritos. Habitar no esconderijo do Altíssimo não significa que tudo será perfeito, mas muda a maneira como reagimos ao estresse. Quando a primeira palavra que sai da nossa boca no dia é uma súplica a Deus, as tensões ganham um enquadramento diferente. Em vez de explodir, aprendemos a pausar. Em vez de acusar, buscamos reconciliação. Intercessão específica pela família. Senhor, nós pedimos que Tu visites cada casa agora. Protege os casais que atravessam crises. Dá paciência às mães e aos pais que se sentem sobrecarregados. Conforta as crianças que acordam com medo. Restaura diálogos, reconstrói confiança. Ensina todos a ouvir e a perdoar. Que haja paz nas refeições, ternura nas despedidas para o trabalho e proteção nas chegadas da noite. Microtestemunho. Maria, mãe de 2 adolescentes, encontrou nas manhãs de oração um tempo para pedir perdão e bênção sobre o dia. Não resolveu todos os conflitos, mas alterou a rotina. Um gesto diário de oração antes da escola começou a abrir espaço para conversas honestas à tarde. Pequenos rituais alimentam grandes transformações. Momento de silêncio guiado. Feche os olhos por 1 minuto. Veja-se entrando na sua casa com a presença de Deus ao lado. Sinta como os móveis, as paredes, os rostos amigáveis recebem essa presença. Enquanto respira, repita internamente: que a paz do Senhor habite em nossa casa. Breve comentário sobre limites pastorais. Quando há situações graves em família, abuso, dependência, violência, a oração é poderosa, mas é imprescindível buscar apoio especializado, apoio social, aconselhamento profissional e, se necessário, medidas de proteção. O cuidado espiritual caminha junto com ações práticas e corajosas. Agora, vamos olhar para as relações mais amplas: amizades, vizinhança, ambiente de igreja. O Salmo convida a viver sob a cobertura divina para também ser instrumento de bênção aos outros. Declaração: Pai, capacita-nos a ser canais de paz. Que nossos atos diários levem consolo. Que nossas palavras confortem. Que nossos olhos percebam aqueles que passam despercebidos. Transforma-nos em guardiões da esperança nas comunidades onde habitamos. Em seguida, abordemos decisões importantes que podem marcar o resto do dia, da semana, do mês. Escolhas relacionadas ao trabalho, finanças, parcerias e passos de fé. O Salmo não resolve nossos problemas por decreto, mas nos dá um fundamento para buscar sabedoria e agir com responsabilidade. Leitura breve, paráfrase de Salmo 91, 14 a 16. Porquanto me ama, eu o livrarei. Eu o protegerei e o porá a salvo, porque ele conhece o meu nome. Eu o sustentarei com vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Esta promessa traduz um cuidado pessoal de Deus por quem o ama, e isso nos desafia a viver com obediência e confiança. Aplicação prática para decisões. Antes de assinar um contrato, peça a Deus discernimento. Antes de aceitar um emprego, cheque referências e o equilíbrio entre salário e família. Antes de investir, busque conselho e seja fiel nos princípios de administração.
A fé que o Salmo ensina não isenta a pessoa do dever de pensar de forma responsável. Combine oração com consulta, com planejamento e com gestão sábia dos recursos. Oração por decisões. Senhor, orienta aqueles que hoje precisam tomar passos importantes. Dá clareza, abre portas quando for da tua vontade. Fecha portas que não conduzem ao teu propósito. Dá coragem para recusar o que é errado e sabedoria para aproveitar o que é bom. Mini testemunho prático. Carla recebeu uma proposta de trabalho atraente, porém em outra cidade. Em oração, ela sentiu paz e também recebeu sinais práticos, abertura de uma vaga melhor na sua cidade e aconselhamento honesto de um amigo. Optou por permanecer e cuidou para que o novo cargo fosse um passo sustentável para a família. A resposta veio por fé alinhada à prudência. Momento de silêncio orientado. Pense em uma escolha que você precisa fazer esta semana. Pergunte ao seu coração: que sinal de paz confirma esta direção? Respire fundo 3 vezes e entregue essa decisão nas mãos do Senhor. Pausa de 40 segundos, silêncio. Agora, quero trazer uma pequena explicação contextual do Salmo 91, algo que nos ajuda a entender por que ele é tão consolador. Tradicionalmente, muitos associam esse salmo a figuras como Moisés ou Davi. Há também quem o coloque nas orações de peregrinos. O texto emerge em uma época em que a confiança em Deus era expressa por imagens de habitação, de refúgio, de asas e muralhas. Essas imagens não são mágicas, são poéticas. Servem para traduzir uma experiência. A experiência de quem, no meio da incerteza, aprendeu a confiar. Reflexão histórica breve. A figura do esconderijo do Altíssimo remete ao lugar seguro que o povo de Deus sempre buscou. Um símbolo de que a segurança última não está em estruturas humanas, mas em uma relação com o Criador. Isso ajuda a evitar leituras superficiais. O Salmo nos convida a uma vida de intimidade, de confiança contínua, não a uma fórmula de proteção imediata. Intervenção pastoral. Se você já leu esse salmo como uma promessa automática de ausência de problemas, permita-se agora reavaliar. A promessa é real, Deus cuida, mas a maneira como essa promessa se manifesta varia. Às vezes, o cuidado se dá através de portas abertas, noutras, pela força interior para suportar, noutras, o consolo de mãos amigas. A fé que transforma é aquela que anda com sobriedade e coragem. Voltando aos nossos pedidos, sigamos para uma intercessão ampla, por aqueles que enfrentam enfermidades, por profissionais de saúde, por sistemas que cuidam dos mais vulneráveis. Leitura e oração pelos doentes, paráfrase de Salmo 91:3. Ele nos livra de perigos ocultos e de doenças que surgem sem aviso. Senhor, confiamos a Ti quem está em leitos, quem enfrenta exames difíceis, quem convive com limitações crônicas. Dá sabedoria aos médicos, repõe forças nos enfermos, traz perspectivas de tratamento. Nós declaramos que a oração caminha com a busca por cuidados médicos competentes. Senhor, usa médicos, enfermeiros e terapeutas como canais de Tua compaixão. Observação ética. Não prometemos que toda doença será removida ao término da oração. Há realidades que exigem tempo, tratamentos e, por vezes, uma paciência que só o Espírito pode conceder. No entanto, cremos que Deus se compadece e acompanha cada processo. Mini testemunho de esperança. Samuel conviveu com uma doença crônica por anos. Em sua jornada, diversas intervenções médicas ajudaram a estabilizar seu quadro. A comunidade orou e ele experimentou alívio e maior qualidade de vida. A cura plena, quando não veio de forma instantânea, deu lugar a uma convivência com esperança renovada. E sua fé cresceu não por eliminação da dor, mas por sentido diante do limite humano. Momento de silêncio e entrega por doentes. Se você ora por alguém enfermo, traga agora o nome dessa pessoa ao seu pensamento. Ofereça um sopro de fé. Senhor, cuida de nome. Se preferir, faça uma lista e, após este devocional, entregue a um líder de oração ou a uma comunidade de confiança. Pausa de 50 segundos. Silêncio intencional. Chegamos a um tema sensível: perseguição e oposição. O Salmo contém imagens de defesa contra armas e planos contrários.
Em alguns contextos, isso fala de ataques espirituais. Em outros, refere-se a processos sociais e injustiças. Vamos orar com discernimento e compaixão. Leitura curta, paráfrase de Salmo 91, 7 e 8. Muitos cairão ao teu lado, mas tu verás. Tu contemplarás o castigo dos ímpios e não serás atingido. Que essa linguagem toque nossa confiança, sem nos tornar insensíveis ao sofrimento alheio. Reflexão. Quando fala de livramento, o Salmo nos convida a viver com coragem em meio à injustiça, sem desejar mal a quem erra. Nossa oração por proteção também nos chama a orar pelo arrependimento dos que fazem mal e a agir de forma justa nas nossas comunidades. Oração por perseguição e oposição. Senhor, dá força aos que sofrem perseguição por causa da fé. Dá sabedoria aos que são falsamente acusados. Cobre com tua paz os perseguidos. Ensina-nos a resistir ao mal com integridade e a caminhar em amor. Teste de realidade. Se você enfrenta hostilidade no trabalho, em contexto familiar ou em qualquer outro lugar, procure apoio legal, emocional e comunitário. A fé não anula a necessidade de medidas práticas para proteger a si e aos vulneráveis. Agora, caminhamos para o clímax deste tempo, o momento de tomar uma posição de fé e selar simbólica e verbalmente o dia que começa. Vamos fazer isso com reverência, lembrando que os sinais e expressões que usamos, como cobrir com o sangue de Jesus, são afirmações da nossa confiança em Cristo. Interpretação cristã do que significa ser guardado pelo Filho de Deus. Isso não é um ritual mágico, é uma expressão devocional que declara nossa dependência e entrega. Leitura para selamento, paráfrase de Salmo 91, 1 a 4 e 14, 16 entrelaçados. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo terá descanso. Ele ordenará aos seus anjos que o guardem. Ele o livrará e lhe dará salvação. Nesta hora, declaramos essas promessas sobre a nossa manhã e sobre cada passo que vamos dar. Instrução pastoral sobre a expressão selo e cobertura com o sangue de Jesus. Quando pronunciamos frases como "cubro este dia com o sangue de Jesus", estamos declarando nossa fé no sacrifício redentor de Cristo como base de proteção espiritual. É um gesto de confiança que aponta para a obra de Jesus na cruz. Não é um encantamento, é um comprometimento de entregar a vida ao Senhor e confiar que Ele sustenta o seu povo. Oração solene de selamento. Senhor Jesus, em Teu nome e pela Tua obra redentora, nós depositamos este dia diante de Ti. Selamos nosso caminhar com a Tua proteção. Pedimos que a Tua presença nos acompanhe, que a Tua paz nos guarde e que o Teu amor nos molde. Cobre-nos com o Teu sangue que fala de reconciliação. Faz de nossa voz e de nossas mãos instrumentos de Tua paz. Amém. Declaração em voz alta, convidando o ouvinte a repetir. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Sob a sua sombra eu descanso. Anjos velam meus caminhos. O Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza. Repita esta afirmação 2 vezes, sentindo cada palavra que sai do seu peito. Pausa para repetição, 30 segundos. Momento de contemplação. Mantenha os olhos fechados. Imagine uma luz cobrindo a sua cabeça e descendo sobre todo o seu corpo. Visualize cada área da sua vida sendo envolvida: trabalho, família, saúde, decisões, sonhos. Permita que essa imagem gere confiança. Pausa de 70 segundos. Silêncio guiado. Agora, vamos assentar algumas práticas diárias que ajudam a manter essa paz viva. 1. Ritual de 3 minutos ao acordar. Antes de checar o telefone, respire, agradeça e peça direção. Leia mentalmente um versículo do Salmo 91 ou outra passagem que lhe sustente. 2. Lista de cuidado. Escreva até 3 tarefas reais para o dia e peça a Deus por cada uma ação por item. Isso une oração e ação. 3. Rede de suporte. Escolha uma pessoa para quem você pode ligar se a ansiedade crescer. Comunicar a sua fragilidade é sinal de coragem. 4. Checkpoint ao meio-dia.
Faça uma pausa breve para reajustar a intimidade com Deus. Repita uma frase de confiança e verifique a sua respiração. 5. Noite de rendição. Ao deitar, agradeça por 3 coisas e entregue preocupações para o Senhor, reconhecendo o que foi possível resolver e o que precisa de paciência. Breve meditação prática. Imagine sua manhã ideal, não como perfeição, mas como um ritmo onde você oferece o primeiro passo ao Senhor. Veja-se executando um desses 5 pontos e sinta a diferença. Pequeno testemunho de disciplina espiritual. Jorge, gerente de uma empresa, começou a fazer um checkpoint ao meio-dia. Em poucos dias, identificou padrões de reatividade e, com pequenas pausas, sua produtividade e paz melhoraram. A disciplina de uns minutos de presença trouxe resultados práticos. Voltando ao Salmo, há uma promessa de libertação e de vida longa, Salmo 91:16. Ao interpretarmos isso, pensemos na vida plena como qualidade e propósito, não apenas em anos. A promessa é de presença e sentido. Oração por propósito e sonho. Senhor, reacende os sonhos que o desânimo apagou. Dá-nos coragem para perseguir o que edificará a tua obra e a nossa família. Se houver portas fechadas, abre novas. Se houver sonhos desalinhados, corrija e redireciona. Momento de silêncio para ouvir. Feche os olhos e faça 3 respirações profundas. Pergunte ao Senhor, qual é o próximo passo? E espere em silêncio por respostas que venham em forma de paz, imagens ou palavras simples. Pausa de 90 segundos, silêncio para escuta. Quando a resposta do Senhor vem, muitas vezes ela pede pequenos passos, uma ligação, um pedido de desculpas, um ajuste na agenda, o início de um tratamento. A voz de Deus é geralmente prática e orientada para a vida diária. Agora, faremos uma última série de declarações para fechar este tempo com autoridade pastoral, lembrando sempre que declarar a verdade de Deus exige humildade e entrega sincera. Declarações finais. Proclame junto comigo, em fé. Eu confio no Senhor. Eu não viverei dominado pelo medo. A paz de Cristo guarda meu coração. Anjos me cercam e me guiam. Cada decisão de hoje será abençoada conforme a vontade divina. Para meus familiares, peço reconciliação e proteção. Para os doentes, peço consolação e, quando for a vontade de Deus, cura. Para os que buscam emprego, peço portas abertas e sabedoria. Para os que enfrentam perseguição, peço coragem e sustento. Momento de silêncio para internalizar. Pausa curta de 30 segundos. Antes de encerrar, um último cuidado pastoral. Se você sentiu algo forte neste tempo, consolo, inquietação, impulso para mudar, considere escrever o que experimentou e, se possível, compartilhar com alguém de confiança. Comunidades de fé caminham juntas e carregam umas às outras. Bênção final. Senhor, abençoe agora cada pessoa que vem conosco neste amanhecer. Que o Teu nome seja glorificado nas nossas decisões. Que a Tua paz nos acompanhe. Que a Tua proteção seja percebida em formas práticas. Que o Espírito Santo sustente os cansados, revigore os que desistem e guie os incertos. Nós colocamos este dia nas Tuas mãos, confiando que o Senhor é fiel. Em nome de Jesus, amém. Pequeno pedido final ao ouvinte. Se este devocional tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. E, se puder, deixe um testemunho nos comentários sobre o que Deus começou a fazer. Sua história pode ser conforto para outro irmão ou irmã. Encerramento prático. Levante-se agora com um propósito simples. Durante a manhã, pratique ao menos uma das sugestões de rotina que foram dadas. Se surgir um impulso para agir, faça-o. Deus honra passos de fé, mesmo quando são pequenos. Reafirmação de despedida.
lembrando sempre que começar sua manhã com o poder do Salmo 91 não garante um dia sem dificuldades, mas garante que você não estará sozinho nelas. A verdadeira paz é a presença do Senhor que caminha conosco. Que hoje, ao longo das suas horas, você possa ouvir novamente estas palavras, guardá-las no coração e repeti-las sempre que a ansiedade vier. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, sob a sua sombra eu descanso. Salmo 91, 1 a 2. Recordação. Amém.